Oi, gente. Bom dia, boa semana, boa segunda, boa tarde, boa noite. Eu, Vocês vão reparar que eu tô sem camisa e eu vou explicar por que eu tô sem camisa hoje, né? E é para que vocês vejam pelo menos uma parte de mim, que é o meu corpo, que é aquilo que a mim pertence e somente a mim estão todos os direitos de comentários, observações e outras questões de foro íntimo, de corpo íntimo, porque ao meu corpo me cabe. Então eu queria falar uma coisa, tem aquela velha frase assim, não seja essa pessoa, né? Então eu quero começar com esse pensamento de não seja essa pessoa. Educar pelo exemplo é uma grande forma de educar. E educar pelo bom exemplo é a melhor forma de educar. Mas educar pegando o outro de uma maneira que ele se torne um mau exemplo não é educar. É um terrorismo psicológico. É uma forma de pressionar o outro através do constrangimento, do mal-estar, de apontar o outro como erro, defeito ou desqualificá-lo. E aí tem uma outra frase que eu acho bacana, que é assim: mandar o gordo emagrecer todo mundo faz, mas se preocupar com a saúde mental dele, ninguém se preocupa. Eu tenho 41 anos e sou obeso, sou gordo, esse é o meu corpo. Tenho uma série de questões com ele que me causam dor, que me causam lentidão, mas são minhas, o corpo é meu. E ninguém, mesmo que enrustido, de uma sensação de ajuda ou de uma utilidade pública, de que eu só me preocupo com a sua saúde, isso não é justificativa. Então o que eu quero falar é que esses dias a gente passou por uma situação em casa e eu só estou dando isso como exemplo porque para mim a minha resposta foi entender que cada um tem o seu momento e sua história, né? E aí esse exemplo não tomem como o Graco fazendo terapia na internet, mas é uma forma de compartilhar. Vou dizer uma coisa que aconteceu várias vezes, mas a mesma situação já aconteceu. Quando eu morava no centro de Fortaleza, eu resolvia muitas coisas a pé, né, já que estava ali no centro mesmo, e não me arrumava para ir ao centro, né? Só organizava o visual e saía para resolver as coisas. Então, por diversas vezes em paradas de ônibus, em filas de lojas ou em filas de banco, várias vezes as mães pegavam os filhos, apontavam para mim e diziam assim: tá vendo? Se você continuar assim, vai ficar gordão igual esse homem aí. Cuidado, senão vai ficar desse jeito aí. Várias vezes eu ouvi isso. E naquela época isso me revoltava muito. Mas como eu tinha uma série de bloqueios, eu sequer conseguia argumentar com a pessoa, com a mãe, ou até mesmo dizer para a criança que tudo bem, sinto muito pela mãe que você tem. Eu não tinha condições. Mas hoje eu consigo refletir muito bem sobre isso. Óbvio, continua me deixando triste. Principalmente quando vem de dentro de casa, tá? Mas eu quero falar também essa questão porque tem muitas situações que são dentro de casa. E a gente tem que aprender a contorná-las e em nome de um respeito, um amor, uma hierarquia familiar, espiritual, geral, a gente reorganiza isso, entende que eles são eles e que a gente precisa processar a nossa maneira sem nos entristecer tanto e isso acabar alcançando outros setores da nossa vida, tá bom? Então a gente estava em família
E aí alguém da família pegou uma criança daqui e apontou para mim dizendo assim: olha aí o tamanho, cuidado, senão daqui a pouco você vai estar desse mesmo jeito. Na mesma hora, eu senti aquele bloqueio, aquele gelo, aquele congelamento de resposta que eu sentia há muitos anos atrás. Só que rapidamente eu pensei assim, não, eu já tenho 41 anos, eu sei quem eu sou, as coisas que eu gosto em mim e que eu posso servir de bom exemplo. E aí na mesma hora eu respondi, muito bom, é um exemplo ótimo falar assim com a criança, como se eu fosse uma forma negativa. Deram aquela risada amarela, mas mudaram de assunto. Então eu vi que eu não consegui resolver a situação, porque é uma mentalidade que as pessoas dificilmente vão mudar. O que tem que mudar é a minha atitude. E aí eu consegui pelo menos dizer que isso não é legal. Não façam isso. Não tomem o outro como um exemplo onde na sua cabeça é negativo para ensinar outra pessoa. Principalmente ao que se refere ao corpo. Corpo gordo, magro, alto, não importa. Você acaba criando uma estrutura de fragilidade na autoestima, você constrói cascas de autodefesa, de um bloqueio, onde muitas coisas essa pessoa, essa criança vai se escondendo, vai escondendo seus sentimentos e vai passar muito tempo para se resolver com seu próprio corpo e se sentir bem. Se é que um dia vai conseguir fazer isso. É muito difícil depois processar sozinho e se entender e se aceitar, principalmente o seu corpo. Porque isso vai se repetindo pela sociedade, pelo meio que você vive. Você acaba virando um mau exemplo quando na sua cabeça você é uma pessoa legal, você é um ser humano que tenta dar certo, mas as pessoas te apontam como um exemplo negativo por causa do seu corpo. Então, quantas vezes você está cedendo às exigências dessa sociedade que gosta de encaixotar todo mundo, transformar todo mundo no mesmo objeto dentro de uma caixa para te usar, onde o seu poder de questionamento não vale, não serve e eles não querem. Então, quanto mais quiserem te encaixotar, te empurrar para uma situação onde você que se difere é o errado, você aceitando essa estrutura, esse sistema, você vai sempre ser essa pessoa que usa o outro como exemplo negativo, sem saber quem é a pessoa, sem saber o que se passa com ela, sem entender as estruturas psicológicas, sociais, mentais. Então, se você quer dar um exemplo, seja você o bom exemplo. Seja você o bom exemplo. E tem mais. Tem outro ditadozinho. Hoje eu tô cheio de ditados, apesar de eu não gostar muito deles, né? Mas ele funciona. A palavra, ela ensina. Mas o bom exemplo, ele arrasta, ele conquista. Então seja você o bom exemplo daquilo que você quer para o seu próximo. Não tome o outro como um mau exemplo, não. Você pode estar destruindo um monte de coisas que essa pessoa conquistou. Um monte de situações que essa pessoa teve que ultrapassar sozinha, principalmente ao que se refere a corpo, a autoestima, a questões inclusive raciais, que são duras, que são difíceis. Então não queira construir uma mentalidade numa criança, numa adolescente, a partir dos outros, onde você modela o que é o mau exemplo ou o bom exemplo. Você precisa primeiro se entender e você ser o bom exemplo para quem você quer educar, quem você quer ajudar a construir como um ser humano bacana, que vai conseguir sobreviver a dias tão nojentos que a gente está passando. Então não é fácil você ser apontado de alguma forma. Eu reconheço meus privilégios como um homem branco e sei muito bem a diferença entre as outras questões que eu tenho amigas que passam, que são mulheres, gordas, negras,
que passam também situações bem piores. Mas eu estou usando a mim como forma de que vocês possam pensar de que não sejam essa pessoa. Pense muito bem antes de apontar a saúde do gordo. Se preocupe com a saúde mental sua e dessa pessoa que você quer apontar, tá certo? Porque você não sabe quantos leões essa pessoa conseguiu derrubar no mesmo dia para poder estar ali em pé, olhando para você, tá? Você tem sempre que pensar duas vezes sobre o outro. Aí, isso as pessoas chamam de empatia, tá bom? Independente de questões políticas, financeiras, educacionais. Pense naquela criatura que está na sua frente como um ser humano igual a você, que tem todos os sentimentos que você tem, que apesar de estar numa forma completamente diferente à sua e que talvez você não aceite ou não concorde, essa pessoa também tem e passa pelos mesmos leões que você derruba, ela também tem que derrubar os dela. Então, antes de apontá-la de qualquer maneira, pense duas vezes se você é exemplo suficiente para se apontar, para educar alguém, tá? Porque educar alguém, meu povo, é colocar um ser humano a mais no planeta de maneira que ele não seja um dos que já destroem o planeta e as pessoas, certo? Ah, tudo que eu estou falando aqui é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Todas as coisas e sentimentos que eu tenho em relação a essas pessoas são muito bem resolvidas. Não me abalam mais. Só que já se repetiram tanto. Eu sou obeso há muito tempo, há muitos anos. Então eu tenho uma série de histórias e questões para falar, tá? E aí, quando as pessoas dizem, isso é justificativa para se manter gordo, não sei, quem sabe, posso até retomar esse pensamento e ver. Mas as situações de ser apontado, eu não vou permitir mais, tá bom? Se eu tiver condições, eu transformo em diálogo, em meditação, em processo educativo, que é onde eu acredito, é a educação, tá? Senão eu vou reagir na altura, no mesmo momento. E isso é uma forma de que as pessoas têm que entender que esgota toda a paciência, toda a frustração. A gente começa a não ter mais lugar para colocar esses sentimentos. E aí isso vai virando ou uma raiva, uma revolta, uma agressão. Graças ao universo, eu não sou uma pessoa agressiva. Mas, em prol da minha sanidade mental, eu estou começando a responder essas coisas no imediato. E tento responder da maneira mais gentil e educada possível. Mas você pode muito bem encontrar uma pessoa que não está nessas condições, que está no momento da raiva, da ira, da revolta. E você pode ter as respostas que você não quer. Tá certo? Então, essa é uma parte do meu corpo. Eu tenho 41 anos, sou uma pessoa com tatuagens, sou obeso, tenho 1,74 m, peso 143 quilos. Passei 20 anos raspando a cabeça porque tinha vergonha do meu cabelo. E agora deixei o cabelo crescer durante a pandemia e pintei, tingi, descolori e estou amando isso. Tô adorando me olhar no espelho, tô gostando de ver o meu cabelo cacheado, tá? Isso colabora com que eu consiga ver minha imagem e estar feliz com ela, apesar dos apontamentos, dos dedos, das questões das pessoas quererem refleti-las em mim, tá bom? Então fica aqui o pensamento e mais uma vez uma boa semana. Beijos.